E aí, amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Tenham passado uma semana boa. E agora entrando no final de semana, estou gravando esse vídeo agora aqui no sábado de manhã. É, preparar o meu tradicional café, feito nas brasas do inferno, que é o melhor, né? É, e falar nisso, galera, eu até passei por uma situação, eu tenho passado ultimamente por uma situação que eu acho que é um treino para o inferno. Eu tô treinando para o inferno aqui na Terra, sabe? Quando eu chegar no inferno, eu não vou sentir mais diferença nenhuma. Eu tenho pego metrô tão lotado no mundo, tão cheio, que eu fico pensando, será que esse povo todo está indo trabalhar? Por uma parte seria até bom, né? Porque está demonstrando que o emprego está voltando a crescer no país. Eu tenho notado que tem muito mais gente do que anteriormente, sabe? Mas assim, ontem mesmo eu fui praticamente expulso do metrô. Eu entrei e tive que sair, porque eu não aguentei ficar de tanta gente, né? A gente imprensado lá um no outro. Hum, esse foi nas brasas do inferno mesmo. Esse tá quente. Então, e a gente fica lá espremidinho, rapaz, espremidinho. Eu fico por mais ou menos uns 10 minutos, 10 a 15 minutos. A partir do 10º minuto é que começa a chegar uma parada que desce mais gente, sabe? E interessante que ontem tinha um crente, né? Num aperto danado, e ele lá, ó, ouvindo o seu. Um coroazinha já, né? Um coroa. Ouvindo o seu sonzinho lá no céu. Tava até baixinho, né? Não tava atrapalhando, não tava incomodando, não, né? Mas interessante que ele naquele aperto, naquele sofrimento, ele lá cantando bem baixinho, louvando, né? Tinha uma música que falava até que Deus abre portas para você, não sei. Enquanto que a porta do metrô tava tentando fechar e não conseguia, e o metrô não saía, e várias depois foi numa dessas que eu saí, ela abriu e fechou umas 3 vezes. Na quarta vez eu pulei fora, que eu não aguentei, que tava muito quente, muito calor lá dentro. E o irmão tava lá ouvindo. Teve uma hora que eu consegui entrar, né? E só ouvindo ele sozinho, o som do celularzinho dele tocando, e ele cantando bem baixinho, meu irmão. Aí teve uma hora que tem uma parada que desce um bocado de gente, né? Aí eu vi quando ele disse assim: nessa aí vai descer uma porrada. Aí, opa, o irmão dizer que vai descer uma porrada. Depois ele disse assim: só Jesus dos crentes. Aí eu digo: é cada qualidade de crente que a gente vê hoje em dia, né, rapaz? Mas e aí, gente, como é que vocês estão? Como eu já disse, espero que vocês estejam todos bem, né? Tenham tido uma semana maravilhosa. É claro que os problemas sempre têm, não deixam de existir, né? São as serpentes do paraíso, né? Que eu digo. Eu sempre digo que não é preciso você ir atrás de problema, não, que ele lhe acha. Ele vai lhe achar, viu? Nem procure problema, porque o problema vai lhe achar. Ele bate na sua porta, ele toca seu telefone, ele agora manda um zap para você, né? E nem se preocupe que o problema vai lhe achar, né? E a gente tem que ir tentando fazer dessa vida pequenos momentos de paraíso, né? É lógico que as serpentes vão aparecer, né? Elas insistem em aparecer desses paraísos, mas aí a gente põe elas para correr, né? Põe serpente que aparece no meu paraíso, eu boto para correr, entendeu? Não deixo não, porque são tão poucos os momentos que a gente tem de alegria, de felicidade aqui nesse mundo, né? Que quando a gente está passando por esses momentos, as serpentes começam a aparecer, aí o que eu posso fazer para botar elas bem longe, eu faço, né? Assim como Deus expulsou, quando o diabo começou a encher o saco dele lá no céu, Deus botou logo ele para correr. Então aqui eu faço a mesma coisa. Mas aí, gente, eu quero sempre, sou sempre grato a vocês que participam do canal, né, que comentam os vídeos, né, isso aí é o que me move, né, que me move. Enquanto eu estiver vendo comentários como de vocês, né, que me elogiando o trabalho, né, e eu tenho esse feedback com vocês de que vocês estão gostando, eu vou continuando, tá entendendo? Tenho feito aí os vídeos, as entrevistas com as pessoas nas ruas, percebo que a audiência cai um pouco, vejo que as pessoas parecem que não gostam muito,
desse tipo de trabalho. Uns falam que sim, né? Uns falam que gostam muito, que eu preciso fazer isso, né? E eu gosto de fazer, eu gosto de entender o lado, né? Eu gosto de ouvir o lado deles. E tenho, como vocês têm visto, eu tenho até me surpreendido com a resposta deles, né? Tem muitos até que concordam plenamente comigo. Teve uma que me chamou de pastor, disse que eu era o pastor dela, né? E eu gosto, é interessante, né? A gente vai instigando, fazendo com que eles pensem, né? Reflitam, porque se depender dos pastores, dos padres, né? Ou dos líderes religiosos, como que eles chamam nas religiões ou nas seitas que eles participam, né? Nunca isso vai acontecer, né? Eu acredito que nunca eles vão instigar o crente a pensar, a refletir, né? Ainda mais questionar as divindades e suas atitudes, né? De jeito nenhum. Então, eu acho que eu chegando com essas perguntas, com esses questionamentos, são questionamentos que eles não vão ouvir na igreja, né? Podem ouvir até outros questionamentos, né? Mas esses não. Então aí eu acho que eu faço eles pensarem um pouco, né? Eu acho que eu não vou desconverter ninguém, mas aí pelo menos eu jogo aquela pulguinha, aquela formiguinha da dúvida uma hora, né? Eu vejo que muitos deles têm pensado, alguns até já vêm pensando, né? Espero que vocês que não assistam, é muito interessante, né? E tem muito fanatismo, né? Tem muita pregação, muito malabarismo que eles fazem, né? Mas tem respostas interessantes, tem contradições, né? Que eles caem muito em contradição. Não tem como não cair também, né? E a crença é toda montada em mitos, né? E mitos são cheios de contradições, viu? Então é isso que eu queria dizer a vocês, né? O vídeo de hoje, eu estava programado para fazer um vídeo sobre outro assunto, né? Estou para fazer um vídeo aí sobre a volta de Jesus. E eu ia fazer hoje, mas aí, nas minhas viagens, né, do trabalho, de ônibus, né, como eu digo a vocês, que eu venho refletindo no ônibus, e eu venho lendo, ultimamente eu venho lendo também a Bíblia, né, no momento que eu estou ali sem fazer nada, né, 40, 50 minutos, eu estou lendo passagens, relendo outras, né, e vejo que, aí me deparei com uma leitura aqui de uma história, onde eu pensei, não, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, né? Que a Bíblia realmente ela surpreende a gente. É aquela história, parece que a gente já viu de tudo, né? Parece que eu já vi de tudo e me deparei com uma história dessa e eu tenho que contar no canal, né? Eu tenho que relatar isso para vocês, essa história que eu vi esta semana na Bíblia, né? Falar, contar e comentar, porque é muito interessante e eu acredito que vocês vão gostar também, né? Eu nunca ouvi ninguém falar sobre essa história na Bíblia, né? E eu acho que vai ser a primeira vez para muitos de vocês, como foi para mim, né? E eu vou ter que fazer um pouquinho de leitura aqui. Sei que é chato a gente fazer essa leitura, mas para vocês entenderem o contexto, eu vou ter que fazer. Para eu poder comentar, eu vou ter que ler, né? Essa história ela se encontra no livro de Reis, na primeira Reis, no versículo 13, lá do início, né, no capítulo 13, versículo 1. Começa lá do começo. Então é assim: por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício. Seguindo a ordem do Senhor, prestem atenção, foi Deus quem mandou isso, quem mandou essa ordem para esse profeta. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: ó altar, ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto: vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. Veja só. Aí continua. E o profeta continuou: este altar cairá em pedaços, e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jeroboão estava lá, né? E quando ele ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou: prendam este homem. No mesmo instante,
o Jeroboão apontou para o profeta, né? Disse: prendam esse homem, né? O cara chegar dizendo um negócio desse lá, né? Na cara dura, né? Aí o Jeroboão disse: prendam este homem. Jeroboão parece que tinha se eu não me engano, ele tinha se é, considerado rei depois da morte de Salomão, né? Ele se declarou rei, né? E aí a coisa ficou dividida, né? Porque o reinado seria para a continuação da família de Salomão. E esse Jeroboão, ele se declarou rei. E Deus não estava, parece que muito afim dele não, né? Aí ele diz: prendam esse homem, né? No mesmo instante que ele fez isso, o braço do rei ficou paralisado. Ele ficou lá com o braço duro, né? O braço paralisado. E ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. E de repente o altar caiu em pedaços. Vejam só. E as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta, em nome do Senhor, tinha dito que ia acontecer. Veja que a coisa aconteceu instantaneamente, né? A mágica de Deus, o poder de Deus aconteceu na mesma hora que o profeta falou, né? Já pensou? Essas coisas a gente não vê, né? Mas acontecer, né? Deveria acontecer se fosse verdade, né? Deus estaria ainda operando dessa forma. E eu acho que ninguém teria mais dúvida, né, de que existia pelo menos alguma força sobrenatural, né, atuando nesse mundo. Mas a gente não vê esse tipo de coisa acontecer, né? Deus agindo com poderes sobrenaturais, né? Com magia, assim, dessa forma, a gente não vê. Então o rei disse ao profeta: por favor, acalme o Senhor seu Deus e ore por mim, para que ele cure o meu braço. O profeta fez o que o rei pediu e o braço do rei sarou na hora. Tá vendo? O poder, veja o poder que esse povo tinha de fazer acontecer na hora, né? Que ele pedia a Deus, Deus na hora atendia, coisa que a gente não vê hoje, né? Os crentes contam tantos milagres, né? Que aconteceram, principalmente com milagres de outras pessoas, de outras igrejas, né? E eles não conseguem realizar um milagre desse, né? Na frente dos nossos olhos. O que a gente vê nas igrejas aí na televisão, a maioria, tudo ali é farsa, né? A maioria é farsa, muitas vezes é placebo, histeria coletiva, né? Também. Mas aí, continuando o texto, para não se estender muito, né? Então o rei disse. Aí o rei, depois que foi curado, foi sarado, ele disse para o profeta, né? Venha comigo até minha casa e coma alguma coisa. Eu vou recompensar você pelo que fez. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse a metade de sua riqueza, eu não iria com o Senhor e não comeria, nem beberia nada neste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse, nem bebesse nada, e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. E assim ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. Naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo o que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel e o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou por onde ele foi embora. Por onde ele foi embora? E eles lhe mostraram a estrada. Ele pediu que os filhos pusessem a sela no jumento, e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. Prestem atenção agora na história, gente, viu? Prestem atenção nos detalhes dessa história, que é aí que eu vou fazer meu comentário. Ele pediu que os filhos pusessem a sela no seu jumento, e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Venha até minha casa e coma alguma coisa comigo, da mesma forma que o rei disse, fez esse convite a ele, né? Convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu: eu não posso ir à sua casa, nem ficar hospedado lá. E também não vou comer nem beber nada aqui com você, porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. A mesma resposta que ele deu ao rei, não é isso? Então o velho profeta disse:
Eu também sou profeta como você, e o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo, diz o texto aqui. Deus não disse nada disso a ele. Deus não mandou anjo nenhum, né? E ele mentiu aqui para o profeta de Judá. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para a sua casa e comeu uma refeição com ele. Aí o que acontece? Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta. A palavra do Senhor veio ao velho profeta. E ele gritou para o profeta de Judá: O Senhor diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Vejam que história interessante. Daqui a pouco eu vou comentar com vocês. Vou finalizar aqui a leitura para comentar essa história, né? Depois que acabaram de comer, o velho profeta foi. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá. E este foi embora. No caminho, um leão encontrou. E este foi embora. No caminho, um leão o encontrou e matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada e o leão e o jumento ficaram parados ali perto dele. Vejam que coisa interessante, né? Deixa eu ler mais um pouquinho aqui para vocês verem como é que termina essa história, né? Quando o velho profeta soube do que havia acontecido, disse: Aquele que desobedeceu às ordens, aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou que um leão o atacasse e matasse, conforme tinha dito que ia fazer. Então disse para os filhos: Ponha a sela no jumento. Eles fizeram o que o pai pediu. Então o velho foi e achou o corpo do profeta caído no caminho e o jumento e o leão parados perto dele. O leão não havia comido o corpo nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo, pôs em cima do jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar sobre ele e o sepultá-lo. Ele o sepultou no seu próprio túmulo. Então ele e os filhos choraram sobre o corpo do profeta e diziam: Ó meu irmão, meu irmão. Depois do sepultamento, o velho disse aos filhos: Quando eu morrer, me sepultem neste túmulo e ponham o meu corpo perto do dele, porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel, contra os lugares pagãos de adoração que existem nas cidades da região de Samaria. E assim se encerra, finaliza a história. Vejam que coisa interessante, uma história, como eu disse a vocês no começo, parece que a gente já viu de tudo na Bíblia, né? E como é agora, a gente se depara com uma história absurda dessa, né? A primeira coisa aqui, vocês perceberam que o profeta velho não morreu, não houve nenhuma penalidade, quer dizer, o profeta velho se utilizou de uma mentira para fazer com que o profeta de Judá caísse nessa mentira, né? Ele fez com que ele acreditasse nele, provavelmente, né? Vamos raciocinar dessa forma. Ele acreditou porque ele disse que era profeta, chegou para ele, disse que era profeta. Ele deve ter acreditado por conta dos cabelos brancos dele, ou ele mostrou alguma carteirinha da Associação de Profetas, né, de Betel, e prontamente ele acreditou. Desobedeceu a Deus, desobedeceu. Mas foi uma coisa assim tão absurda, né, a desobediência. Ele foi apenas tomar um café na casa do velho profeta, né? E o velho profeta, ele era profeta sim, que veja que na hora que o profeta de Judá está na casa com ele, comendo com ele, Deus fala com ele, com o velho, e manda dizer que ele desobedeceu e que ia matar ele. Né? Então Deus realmente falava com aquele cara, ele era um profeta, ele não mentiu. Né? Ele mentiu, foi ter inventado essa história, sabe-se lá por quê. Né? Parece aqui uma história de inveja, ele tinha inveja do outro, vamos dizer assim, né?
E, para mim, é como a gente diz aqui do Nordeste, é uma alma cebosa. Veja que Deus não sabe nem escolher seus profetas, né, suas bocas. Porque os profetas eram mensageiros, eram a boca de Deus para falar com o povo. Né? Então, esse senhor, ele era um profeta. Deus falava com ele como falou nessa história. Né? E vejam o caráter desse homem, né? De inventar uma história mentirosa dessa, porque o texto não diz que foi Deus que mandou ele fazer isso. Ele diz que Deus mandou 2 anjos. Veja que cara mentiroso, né? Para ser um profeta de Deus, né? Para ser a boca de Deus, né? Ele inventar uma história dessa para prejudicar o outro, um cara que era como se fosse companheiro de trabalho, vamos dizer assim, dele, né? Ele foi lá prejudicar, simplesmente prejudicar o cara, né? Quando ele soube, ele ficou, né? Bateu na cabeça. Eu não posso dizer assim que foi Deus ou foi o diabo, que o diabo nem existe no Antigo Testamento, né? Porque o texto não fala isso, né? Assim, ele foi lá para prejudicar o cara mesmo, né? Foi na maldade mesmo, cartão vermelho para ele. E você vê que Deus não pune. Deus pune simplesmente o outro. Achou um absurdo ele ter desobedecido, né, a ordem dele. Né? E assim, eu volto a dizer, aplicou uma pena capital, né? O cara pagou com a vida. Veja como que Deus como era intolerante. Né? O cara simplesmente foi tomar um café na casa do outro, como aquele outro que foi apanhar lenha. Né? Como Deus era austero, né? com esse tipo de coisa. Ninguém podia desobedecer a ele. Hoje a gente vê o homem fazer tanta maldade, né? Principalmente com crianças hoje em dia, o que a gente vê nos jornais hoje em dia. E Deus nenhum age assim instantaneamente, né? Tirando a vida, impedindo que essas maldades sejam feitas, mas a simples desobediência, né? A recomendação que ele disse, não vá, não coma, não beba com ninguém, né? E ele mata, ele tira a vida de um cara que tinha acabado de servir a ele, o cara tinha prestado um serviço a ele, né? Deus mandou ele prestar esse serviço, ir lá na cidade de Betel e falar com o rei, dar essa mensagem ao rei. E no momento que Deus poderia protegê-lo, porque aquilo ali foi uma ação, eu vejo uma ação do mal. Né? O profeta velho, ele se utiliza do mal, né? Que é a mentira, né? Para prejudicar o outro. Então, eu acho que ali deveria, analisando aqui o mito, né? Deus era para ter dado um livramento àquele homem, né? Porque mesmo ele desobedecendo, mas assim, aquilo foi uma armadilha que Deus podia ter orientado, por Deus não falava. Na hora que Deus tem de falar, Deus não fala, né? Na hora que era para proteger a vida do homem, né? Aí vem alguém e fala, não, mas é o livre-arbítrio. Mas, pô, é uma sacanagem, pô. O cara tinha acabado de servir a ele, né? Ele podia ter dado esse livramento. Ó, cuidado, pode aparecer alguém aí dizendo que eu falei para você ir comer na casa dele. Não caia nessa conversa. Podia pelo menos ter orientado o cara, né? Dado um livramento, já que o cara tinha acabado de prestar um serviço a ele. Mas não, Deus ficou caladinho no momento em que ele deveria ter falado, né? E assim, como eu já falei, a questão da pena foi muito, muito exagerada, o cara pagar com a vida. E a gente vê o interessante que o profeta velho que mentiu, se utilizou da mentira, segue sua vida livremente, continuando, né? Pelo que dá a entender aqui, Deus não puniu ele, né? De forma alguma, pelo menos o texto não diz isso. E ele seguiu sua vida, simplesmente, continuando a fazer suas profecias, continuando a falar por intermédio de Deus, continuando a mentir, né? Se ele fez isso com um, ele deveria fazer com outros também, né? É um cara mau caráter, invejoso, né? Eu acredito que isso foi por inveja, né? E Deus simplesmente fez vista grossa, puniu o outro, né? Que tinha feito o que ele mandou. E esse outro que se utilizou da mentira, Deus não fez nada. Simplesmente ele seguiu sua vida normalmente, né? Voltou para o seio da sua família e voltou para a sua profissão de profeta, né? De falar com Deus e de Deus se utilizar dele para falar com as pessoas, né? Aí me lembra, né, aquele versículo, né, que diz que o próprio Deus diz que maldito o homem que confia noutro homem, né? O que a gente vê aí é uma sucessão, né, de coisas, de erros, né? O profeta de Judá ter confiado no profeta velho, né? Um homem
foi amaldiçoado realmente, porque confiou, não deveria ter confiado, mas sabe-se lá por quê. A história não revela isso, eu acredito que foi por conta dos cabelos brancos, né? Veja como é falho nessa questão de Deus usar o homem. É tanto que ele mesmo diz que um homem não deve confiar no outro. Deus confiou no profeta de Judá, o profeta de Judá desobedeceu, quer dizer, traiu a ele, né? Deus também confiou no profeta velho, que se utilizou de uma mentira para prejudicar o outro. Veja, então, concluindo, o que é que a gente vê, né? O que é que a gente pode concluir disso aí, né? Se maldito é o homem que confia no outro, imagine um Deus que confia no homem. O que é que a gente pode dizer desse Deus, né, que é todo poderoso, que sabe de todas as coisas, que diz que um homem não deve confiar no outro, e ele confia no homem para ser seus mensageiros, para ser a sua boca. O que é que a gente pode pensar? Se ele amaldiçoa o homem que confia no outro, obviamente, esse Deus também é maldito, né? Não tenho o menor receio de dizer isso, né? Porque se serve para pau que dá em Chico, dá em Francisco também, né? Então, não sei se vocês concordam comigo. Gostaria muito de ver os comentários de vocês aí sobre essa história, que vocês acharam. Se vocês não concordam, se concordam ou não concordam com essa conclusão que eu cheguei, né? Se o homem é maldito por confiar no outro, imagine Deus que confia nos homens, né? Quando eu termino de gravar, aí me vem mais reflexões sobre o assunto, né? Vejam que interessante isso, né? A Bíblia diz que, o próprio disso são palavras de Deus na Bíblia, que o homem não deve confiar no outro. Maldito é o homem que confia no outro, né? Mas você veja, e o homem, né? Esse homem confiava em Deus, né? Esse profeta lá de Judá fez tudo o que ele mandou, confiou nele, né? E assim, na hora que ele precisou, né, de Deus, Deus simplesmente deu as costas para ele, né? Deus não o protegeu da armadilha do velho profeta, né, que se utilizou de uma mentira, e também não deu livramento a ele na hora do leão, né? O leão que atacou esse profeta, né, que tinha acabado de servir, né, de fazer um serviço para esse Deus, né? E o homem, veja que trairagem, o nome disso é trairagem, gente. O cara acabou de servir ao outro e o outro deixa ele cair numa armadilha. O outro tinha tudo para salvar ele dessa armadilha, né? Tinha todos os poderes para isso e não o fez, né? E esse homem com certeza confiava nesse Deus, né? Veja que qualidade, veja que caráter desse Deus, veja como é o caráter desse Deus, né? E esse homem confiava nele. Ele foi maldito por causa disso também, né? Não só pela sua desobediência, né? Vamos dizer que ele também desobedeceu, mas foi uma coisa à toa, né? Se a gente for analisar isso, essa simples desobediência dele, a gente passa por coisas muito piores com os nossos parentes, com os nossos filhos, né? Quem tem filho sabe disso. Se a gente fosse punir o filho da gente por cada desobediência, o filho tinha que ter mais vida do que um gato, né? Porque o que eles fazem com a gente, e se a gente não perdoasse, não fizesse vista grossa, né? A gente seria a pena capital para a maioria das coisas que eles fazem com a gente. Então, assim, maldito foi o homem que confiou nesse Deus também, né? Realmente ele pagou com a própria vida, né? Por ter confiado nesse Deus, serviu a ele, e no momento que ele mais precisou, Deus não o livrou do mal. Podia ter livrado ele tanto das garras, né, da mentira desse falso profeta, como também das garras desse leão que o matou. Mas nada disso ele fez. Então, será que vale a pena você aí que confia nesse Deus, né? Deus é fiel, né? A música diz que tu és fiel, Senhor. Será que realmente se deve confiar, né? Porque a gente está vendo aí que no momento que mais se precisa, ele não aparece, ele vira, ele dá as costas para você.
E era essa, gente, a história. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham achado interessante. O vídeo ficou um pouco longo, estou olhando aqui, estava em 28 minutos, né? Mas assim, eu tinha que fazer a leitura dessa história para vocês poderem entenderem o contexto, né? Talvez se eu fosse falar, relatar, eu ia esquecer de alguns detalhes, né? Então eu tive que fazer a leitura. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Queria muito ouvir os comentários de vocês e saber se vocês já tinham conhecimento dessa história, né? Eu tive conhecimento essa semana dessa história, né? É interessante que muitos de vocês são evangélicos, são católicos, foram, né? E nunca nem ouviram falar. Tenho certeza que pastor nem padre nenhum contou uma história dessa num púlpito de uma igreja para vocês, né? Se vocês nunca ouviram isso, né? E gostaria muito de ouvir os comentários de vocês. No mais, né, eu quero deixar um forte abraço a todos, um bom final de semana. Aproveitem o final de semana e façam desses 2 dias um pequeno paraíso para vocês, né? Um paraíso. E se aparecer serpente, corram delas, ou espantem elas, façam isso sim. Né? Um bom café para todos, né? E, gente, até o próximo vídeo.